O relógio da existência. Na pequena cidade de Altamira, um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, vivia Elias, um relojoeiro conhecido não apenas por sua habilidade em consertar mecanismos antigos, mas por sua estranha capacidade de perceber o que ele chamava de teias invisíveis do destino. Para muitos, Elias não passava de um excêntrico, mas para ele, cada engrenagem, cada ponteiro e cada tic-tac carregava uma história, um fragmento da vastidão no universo. Certa manhã, enquanto ajustava um antigo relógio de bolso, uma mulher entrou em sua loja. Era Ana, uma artista que carregava nos olhos o brilho de quem busca respostas. "Preciso de ajuda", disse ela, colocando sobre o balcão um relógio quebrado. "É mais do que um conserto que você precisa, não é?" perguntou Elias, com um leve sorriso. Ana se surpreendeu, mas assentiu. "Esse relógio pertenceu ao meu avô. Ele dizia que as respostas para as grandes perguntas da vida estão escondidas no tempo, mas eu nunca entendi o que isso significava." Elias examinou o objeto. Era um relógio comum, ao menos à primeira vista. No entanto, ao abrir sua tampa traseira, encontrou uma inscrição: "O que procura, também te procura." Ele entregou o relógio a Ana e disse: "Você não precisa apenas de reparos. Precisa estar atenta ao que o mundo está tentando te mostrar." Ana saiu da loja intrigada. Naquela tarde, decidiu passear pela cidade, algo que não fazia há anos. Enquanto caminhava, encontrou num banco um velho caderno abandonado. Dentro, havia desenhos semelhantes aos que ela costumava fazer em sua juventude, formas circulares entrelaçadas, como se representassem conexões invisíveis entre pessoas e eventos. Uma folha solta caiu do caderno. Ela a pegou, lendo a mensagem escrita em letras pequenas: "Há uma razão para tudo, mesmo que você não a veja agora." Ana sentiu um arrepio. Primeiro o relógio, agora o caderno. Seriam simples coincidências? Nos dias seguintes, sua vida tomou um ritmo inesperado. No mercado, ela encontrou um antigo colega de escola que mencionou um concurso de arte que parecia feito sob medida para o estilo dela. Ela hesitou em se inscrever, mas algo no fundo a impulsionava a dizer sim. Enquanto produzia a obra para o concurso, percebeu que estava revivendo uma paixão que havia deixado de lado há anos. Na noite da exposição, Ana viu sua arte pendurada na parede de uma galeria pela primeira vez. Entre os visitantes, um homem observava sua obra com um interesse incomum. Ao se aproximar, ele disse: "Você capturou algo que muitos tentam expressar e falham. Essa ideia de que tudo está conectado é fascinante." Era André, um professor de filosofia que passava os últimos anos estudando sincronicidades. Ele explicou que acreditava que a vida não era uma série de eventos aleatórios, mas sim uma coreografia de significados. Ana compartilhou com ele as recentes coincidências que vivenciara. André, intrigado, sugeriu que elas poderiam ser uma manifestação de algo maior, um chamado para que ela explorasse mais profundamente o que estava em sua volta. Com André, Ana mergulhou no estudo das sincronicidades. Ele lhe apresentou a teoria de Carl Jung, que descrevia essas coincidências significativas como reflexos da interconexão entre a mente e o universo. Enquanto discutiam, Elias, o relojoeiro, veio à tona. "Ele parece um catalisador em sua história", observou André. "Talvez ele saiba mais do que aparenta." No dia seguinte, Ana retornou à loja de Elias. Ela perguntou sobre o significado da inscrição no relógio. Ele sorriu enigmaticamente e disse: "Nem sempre as coisas vêm de fora. Muitas vezes, o mundo apenas reflete o que você já sabe, mas esqueceu." Antes que ela pudesse perguntar mais, ele entregou a ela um pequeno envelope lacrado. "Abra quando sentir que encontrou o padrão." Ana saiu, confusa, mas determinada. Nas semanas seguintes, começou a perceber mais sincronicidades. Era como se a vida estivesse dançando ao seu redor. Uma frase em um outdoor parecia responder a uma dúvida interna. Uma música no rádio trazia conforto em momentos de insegurança. Aos poucos, Ana compreendeu que essas experiências não eram apenas acasos, mas um convite para confiar na conexão entre seu mundo interno e externo.
Certa noite, enquanto refletia sobre tudo o que havia vivido, Ana lembrou-se do envelope. Sentiu que era o momento certo para abrir. Dentro havia um pedaço de papel com apenas uma frase. A resposta está no fluxo. Ela não entendeu de imediato, mas algo nela mudou. Deixou de tentar controlar tudo e passou a fluir com os acontecimentos. Ao adotar essa mentalidade, novas portas se abriram. Sua arte ganhou reconhecimento, suas relações se aprofundaram e sua conexão com André evoluiu para algo mais significativo. No entanto, Ana sabia que a maior transformação era interna. Ela não apenas vivia, ela agora sentia que fazia parte de algo muito maior. Em uma tarde ensolarada, Ana voltou à loja de Elias, mas encontrou o local vazio. No lugar do balcão, havia apenas um bilhete que dizia: "A roda do tempo gira, mas o centro permanece. Você encontrou seu centro. Agora, leve isso adiante." Ana sorriu, compreendendo que Elias havia cumprido seu papel. Ele era uma ponte, uma engrenagem em sua própria jornada de autodescoberta. Ao sair da loja pela última vez, sentiu-se grata. A sincronicidade não era um fenômeno isolado, mas um lembrete de que a vida está repleta de significado para aqueles que escolhem enxergá-lo. E assim, Ana continuou não apenas como uma artista, mas como uma exploradora das teias invisíveis que conectam todos os seres. Ela se tornou uma contadora de histórias, compartilhando com o mundo a beleza das sincronicidades e inspirando outros a ouvirem os sussurros do universo em suas próprias vidas. Agradeço por você ter estado comigo até aqui. Eu espero que este vídeo tenha sido útil e que tenha trazido um novo olhar para tantas coincidências que acontecem e que a partir de agora você consiga identificá-las e usá-las em seu favor. Compartilhe comigo nos comentários suas experiências e reações diante de tantas coincidências, bem como críticas e sugestões. Eu aproveito para dizer que se acaso alguém aqui, como eu, gosta de um bom café, eu vou deixar o link na descrição do café que venho tomando. É delicioso. Eu peço a gentileza que se inscreva no canal e dê um like para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Eu sugiro que veja esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles te ajudarão a aumentar sua percepção sobre temas que são correlacionados com este e que juntos podem fornecer maior compreensão de si mesmo. Até a próxima. Tchau.